Hey everyone! Have you ever been abroad? Have you ever been overseas? Já esteve no exterior alguma vez? Alguma história para contar? Situações engraçadas, desafiadoras ou até mesmo constrangedoras? Se você gosta de viajar e tem planos de ir a países que falam inglês, mas já entendeu que além de saber um pouco da língua, entender um pouco das diferenças culturais e evitar constrangimentos também é importante, então você precisa assistir esse vídeo. I'm Teacher Tatiana Santos e em nosso bate-papo de hoje vamos compartilhar experiências no exterior para você se dar muito bem em suas viagens. Aproveita e já deixa seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. To begin with, é muito importante alinhar expectativa e realidade. Sabe, eu tinha uma tendência a achar que os estrangeiros eram muito diretos, práticos, etc. Mas entendi que a cultura do outro é apenas diferente da minha. E é isso. Quanto mais eu souber das diferenças de cultura do lugar que desejo visitar em relação à minha cultura, melhor para mim. The more, the merrier. Bom, então vamos contar aqui algumas das experiências que eu tive, um pouco do que eu aprendi e como isso talvez possa ajudar você também. Então vamos falar sobre horário de funcionamento dos locais. Na primeira vez que estive nos Estados Unidos, em Nova York, programamos várias coisas. Analisa comigo. No Brasil, se uma atração, um museu, por exemplo, fecha às 17 horas, você pode ficar no local e aproveitar ao máximo até às 17 ou até um pouquinho mais, não é verdade? O mesmo se aplica para lojas e supermercados, certo? Sim, mas para nossa surpresa e decepção, estávamos no Museu de Ciências Naturais, aquele que aparece no filme Uma Noite no Museu, e a gente estava quase finalizando a visita, mas faltava a parte dos dinossauros, que é uma das partes mais legais. Era mais ou menos 4h30, 16h30. Então a gente pensou, bom, temos 30 minutos, certo? Errado. Por volta de 15 para as 5, mais ou menos, os guardas começaram, no more pictures, we're about to close, sem fotos, estamos fechando. E antes das 17, todos estavam para fora no hall de entrada e de fato o museu fechou às 5. Uma outra dica aqui que vai te ajudar também é a questão de unidade de medidas. Parece que não, mas estamos mais acostumados com a nossa forma de viver do que imaginamos. Então o que eu quero dizer é, há coisas que são tão naturais no nosso dia a dia que só uma situação nova, como uma viagem para outro país, pode nos ajudar a perceber isso. É muito importante você ler a respeito do país que deseja visitar. Ler e se inteirar do cotidiano deles. Por exemplo, os tamanhos de roupas e calçados se diferem muito do Brasil, assim como algumas unidades de medidas. Estávamos em uma loja da M&M's nos Estados Unidos. Fiquei encantada com a loja, tudo lindo, colorido, né, com as cores lá dos M&M's, vários artigos personalizados, né, a gente até trouxe alguns, né, de lembrança. E eu percebi vários tubos transparentes com M&M's coloridos, mas com cores específicas. Por exemplo, tinha um que era marrom, branco e verde. Comecei a dar uma olhada e entendi que se tratava do tipo de chocolate, né, que cada M&M tinha. E também que era um esquema de por peso, né? Então tinha uns plastiquinhos lá, aqueles pegadores, aí você encheu o seu plástico, né, o seu saquinho que você queria e pesava. Aí eu perguntei a uma atendente para confirmar. É só eu escolher e pesar, certo? Por quilo. E ela me respondeu, sim, é só você escolher, colocar no saquinho, mas per pound. Eu agradeci e ri sozinha, porque compramos por quilo no Brasil, né? Nos Estados Unidos é por libra, per pound. É algo bem simples, mas só para confirmar, você sabe quanto pesa uma libra? Um pouco menos que meio quilo, então era $15 por meio quilo de M&M's. Aproveitando que estamos falando de medidas, é muito útil você saber o número de seu manequim e também calçado, especialmente se você planeja fazer compras, o que é inevitável. Por exemplo, um manequim feminino 40 para calça, nos Estados Unidos vai ser 6 e para a Europa vai ser uma outra numeração. Um calçado 36, por exemplo, vai ser 7 ou 7,5. É um exemplo aqui de manequim masculino também. Uma calça masculina 42, nessa numeração nos Estados Unidos vai ser 32. E o calçado 41 vai ser entre 9 e 9,5. E assim vai. Bom, gente, uma outra diferença importante que percebi, e essa foi quando fiz o intercâmbio para o Canadá, era a questão das moedas, aproveitando aqui, né, o porta-moedas. Parece não haver um arredondamento por lá.
Por exemplo, se você compra um produto por R$ 1,99 e vai pagar em dinheiro, o valor cobrado será R$ 2,00, certo? Raramente vemos moedas de 1 centavo circulando por aí. Me lembro de ter ficado meio crítica quando voltei do intercâmbio porque achava errado esses arredondamentos. Não que eu tenha mudado de ideia, mas hoje o pagamento por cartão mudou um pouco isso, né? Anyway, se estiver em outro país, observe como a questão do troco é feita. Avoid embarrassing situations, evite as situações constrangedoras, ok? Uma outra informação importante também é sobre suas malas. Sempre que viajar, leia sobre as regras do que é permitido levar, especialmente na bagagem de mão. E nossa última viagem para os Estados Unidos, eu precisei check-in, que é despachar todas as malas sozinha. Bom, sozinha não, né? Eu e as crianças, porque meu marido estava devolvendo o carro que a gente precisou alugar. Eu me confundi com a bagagem de mão e acabei despachando a mala que queríamos levar conosco e ficando com a que deveria ter sido despachada. To make a long story short, né? Então, para resumir, algumas guloseimas, molhos especiais, pimentas, entre outros, acabaram ficando no lixo do raio-x, pois não são permitidos na bagagem de mão. E não tem conversa. Então, a dica aqui é informe-se. Então, a próxima dica aqui é keep a good distance. Eu sempre me lembro dessa experiência. Geralmente, a gente não esquece do que é traumatizante, não é mesmo? Estávamos visitando o Capitólio em Washington, D.C., e a guia distribuiu um aparelho com fones para que pudéssemos ouvir a explicação dela ao longo da visita. Ela também avisou que se alguém tivesse algum problema com o aparelho, era só falar com ela. Guess what? Os meus fones não estavam funcionando. Umas 2 ou 3 pessoas foram falar com ela. Eu era a próxima e fiquei aguardando a uma distância segura. Segura para o que eu estou acostumada. Ela olhou para mim e disse, excuse me? Bom, para ser sincera, não entendi por quê. Continuei no mesmo lugar. Ela olhou mais uma vez e disse com um tom um pouco mais intenso e um semblante não muito amigável. Excuse me? E aí, the penny dropped. Eu entendi e me afastei mais. Eu estava too close, muito perto. Na minha opinião, não, mas na dela, sim. Depois disso, quando chegou a minha vez, ela foi super gentil, como se nada tivesse acontecido. Lesson learned. Keep a safe distance, né? Então, aprendi sobre a questão da distância. And the last, but not the least. Então, o último, mas não menos importante. Don't be naive. Não seja ingênuo. Um turista é sempre um turista em qualquer lugar do mundo. Fique atento às suas coisas, às pessoas e aos lugares. Tenha uma certa dose de desconfiança. Be suspicious. Sabemos que língua e cultura não se separam. Por essa razão, decidi compartilhar aqui um pouco do que eu aprendi na prática. I hope I have helped you. Vou deixar uma pergunta de desafio para você aqui. What's your shoe size? Mine is 7,5. And yours? Então coloca aqui nos comentários o seu calçado se você precisar comprar nos Estados Unidos, ok? Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que quer aprender inglês também. See you next time.